Olá, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de Farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso e venho apresentar o relatório do estágio supervisionado 3 em análises clínicas. Os tópicos abordados serão a introdução a análises clínicas, objetivos, caracterização do local do estágio, procedimentos realizados, controle de qualidade, casos relevantes observados, conclusão, os pontos positivos e negativos do estágio, as sugestões e as referências bibliográficas. Então, inicialmente, temos que o curso de graduação em farmácia visa instituir o profissional farmacêutico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis da atenção e a saúde. Então, desde o cuidado com os fármacos e medicamentos, as análises clínicas, toxicológicas e no âmbito de alimentos. Então, as análises clínicas tratam-se de uma área responsável por aplicar técnicas em amostras a fim de extrair dessas informações que serão úteis para auxiliar em diagnósticos, prognósticos, para levantar sobre o estado de saúde de um paciente, para acompanhamento de doenças crônicas, avaliação do tratamento, entre outras funções. Então, as análises clínicas são de interesse para o profissional farmacêutico, uma vez que o mesmo pode exercer funções como coordenação, direção, assessoramento e responsabilidade técnica em laboratórios, pois no nosso currículo nós temos os conteúdos que nos gabaritam para essa atuação. Os setores técnicos dos laboratórios compõem a sua estrutura fundamental e neles são aplicadas as metodologias adequadas para analisar e obter resultados que reflitam a realidade clínica dos usuários. Então, as amostras biológicas e a forma de coleta são escolhidas dependendo da finalidade da análise ou do que se está procurando naquela amostra. Alguns exemplos de amostras são as amostras de sangue, urina, saliva, fezes, esperma, fragmentos de tecido, líquidos corporais como líquido sinovial, pleural, cefalorraquidiano, pus e entre outros. A coleta dessas amostras poderá ocorrer em laboratórios, postos de coleta, no ambiente hospitalar ou até mesmo no domicílio. Os objetivos do estágio 3 são os de proporcionar ao aluno o conhecimento e as habilidades da prática na área de análises clínicas, possibilitando a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas do curso. Então, o estágio 3 envolve planejamento, elaboração, execução e avaliação de estratégias na área específica de análises clínicas, além da administração de laboratórios, de análises clínicas ou toxicológicas, controle de qualidade, coleta, transporte e processamento do material clínico, diagnósticos laboratoriais e a execução das análises clínicas em si nos diversos setores que compõem o laboratório, como a bioquímica, a imunologia, a microbiologia, parasito, hematologia, patologia, citologia, urinálise. Sobre a caracterização do local de estágio. O estágio foi realizado no Laboratório Oswaldo Cruz. O laboratório fica em anexo ao Hospital Santo Antônio, está localizado na Avenida dos Flamboyants. Além desta unidade, ele também possui outras 5 unidades que são apenas postos de coleta, porém também realizam coletas domiciliares e coletas do próprio hospital. Então, os pacientes que chegam no hospital, eles ligam no laboratório e aí o pessoal vai lá e faz a coleta lá também. Então, só essa unidade do Santo Antônio, né, do hospital,
em anexo ao hospital, ela possui cerca de 60 funcionários. Dentre a equipe técnica, né, a equipe do laboratório propriamente dito, e a equipe de limpeza, administrativo, recepção. Ao todo, são 5 farmacêuticos analistas, porém, atuantes dentro da área técnica são apenas 2, que é o farmacêutico responsável técnico e outra farmacêutica. Os demais 3, eles são os donos do local, porém, foi, né, me passado que se precisasse, esses 3 também entrariam na prática, né, no caso de uma demanda muito alta, de necessidade mesmo. Também possui 6 biomédicos analistas, e a equipe técnica ela é composta praticamente toda por biomédicos ou estudantes de medicina. Lá mesmo que eu conversei, eu só vi uma estudante de farmácia que era da equipe técnica do laboratório. Então, esses funcionários eles estão divididos nos setores de bioquímica, hemato, imuno, urinálise, parasito e micro. Sobre a quantidade de exames que são realizados por dia no laboratório, o farmacêutico não conseguiu me passar um número aproximado, mas pela demanda que eu consegui observar, acredito que seja mais de 1.000. Então, dentre dos procedimentos realizados e observados, a coleta, né? Eu sozinha não realizei nenhuma coleta em paciente, mas algumas técnicas do laboratório me passaram bem a metodologia, né? A metodologia prática de como realizar a coleta. Porque quando a gente tá vendo os vídeos, as coisas são um pouco diferentes, né? A gente não tem os materiais, mas lá me passaram bem e eu fiz coleta em duas técnicas do laboratório. E consegui coletar tranquilamente. Eu nunca tinha feito coleta, então eu achei muito interessante por elas se disporem a doar o braço para uma picadinha. Aí, após a coleta, o sangue é transferido para os tubos de ensaio, de acordo com o exame, passam para a sala de triagem, onde eles são triados e centrifugados. Né? A gente analisa a quantidade de amostra e coloca para centrifugar, os que são para centrifugar. Posteriormente, exames, por exemplo, de hemograma são realizados esfregaços sanguíneos e que posteriormente as lâminas serão analisadas no microscópio pelo farmacêutico. Normalmente, é o farmacêutico responsável quem analisa. Então, todos os hemogramas são visualizados no microscópio, tanto o hemograma, reticulócitos, né? Outro teste acompanhado foi o VHS, que coloca o sangue na pipeta e aguarda, né, o período. A gasometria, eu vi eles fazendo bastante gasometria arterial. Gasometria venosa eu não vi nenhuma. A maioria não, né? Todas que eu acompanhei eram arteriais. Porém, um pouco também se dá pelo horário que eu fiz o estágio, pois de manhã as amostras são um pouquinho diferentes, porque de manhã que eles passam a rotina de coleta das amostras do hospital. Então, os pacientes que estão na UTI e os pacientes internados, pelo que eu entendi, eles analisam pela manhã. O hemograma é automatizado pelo esse equipamento Sysmex. O analisador de eletrólitos ali também da Roche, para fazer o sódio e potássio.
Tem um analisador de hemoglobina glicada, que eu também acompanhei um pouquinho. O coagulograma. Esse equipamento existe o de hormônios e imunologia. São dois, um apenas para hormônio e o outro apenas para imuno. E o da bioquímica. Então, praticamente os exames feitos, boa parte deles são automatizados. Até na parte da microbiologia, também tem automação para fazer os ensaios de sensibilidade a antibióticos, né? Também para identificar as bactérias em si. Também tem este equipamento ali, o Bactec, para hemocultura. Então, os tubinhos com hemocultura, eles vão para este equipamento e aí ele avisa quando deu tempo, por exemplo, passou 5 dias, não houve crescimento. Ele avisa que não houve crescimento, então é um sinal assim para tirar aquela amostra. Ele também avisa, né, um sinal sonoro, se está crescendo alguma coisa, ele já começa a avisar também. Bem interessante. Então, também são realizados, né, bastante testes rápidos, como por exemplo, o que eu mais via era os de dengue NS1, dengue GM, GG, o HBsAg, o HCV. Eu vi um ApoA, o HIV também vê bastante, né? O HCG e o VDRL, que também sai muito. Então, dos pacientes que entram no hospital, né? Às vezes, a maioria gestantes e essas coisas. Dentre os procedimentos realizados, eu achei bastante interessante que o farmacêutico conseguiu me passar tarefas que eu conseguia desenvolver. Por exemplo, umas amostras que veio não sei o nome da clínica, mas uma clínica que faz as hemodiálise. Então veio bastante amostra, eu acho que mais de 70 amostras de pacientes da hemodiálise. E aí ele conseguiu, assim, né? Ajudei ele bastante, segundo o farmacêutico. Então, para mim fazer os testes nessas amostras, o HBsAg, HCV, os exames bioquímicos da bioquímica, com as amostras antes e pós, fez também a dosagem dos eletrólitos, né? Sódio e potássio. Então, o Dr. Renan conseguia me passar bastante coisa, coisas razoavelmente simples, mas que dependia de cuidado, e eu achei bastante interessante, porque, querendo ou não, a responsabilidade que ele confiou em mim, eu achei, né? Apesar da supervisão, ainda era uma responsabilidade bem grande fazer esses testes, lançar no sistema e colocar nos laudos. Então, a parte do controle de qualidade. O controle de qualidade laboratorial é uma boa prática e uma exigência da Anvisa. Então, existe tanto o controle de qualidade interno quanto o controle de qualidade externo. O controle de qualidade externo é uma obrigatoriedade, né, para o laboratório. É realizado pelo PNCQ, então lá eles fazem. Esse PELM, ele também citou como um controle de qualidade, porém nas fontes teóricas eu não encontrei muito sobre. E também, tanto o hospital quanto o laboratório, eles vêm passando por um processo de acreditação. Então, eles também fazem bastante testes de qualidade externo para esse processo de acreditação. No controle de qualidade interno, são várias práticas realizadas diariamente, né, como o controle da temperatura e anotação, né, desses controles, assinatura de livros,
a limpeza de bancadas, equipamentos, a manutenção periódica dos equipamentos, a calibração dos equipamentos no início da rotina diária ou ao trocar os reagentes, são alguns exemplos de controle de qualidade interna. Alguns casos ou resultados curiosos observados. Eu não sabia que era um caso curioso com homens indireto positivo. Porém, quando no meu primeiro dia de estágio, estava meio perdida ainda, cheguei lá e estava todo mundo perplexo com um teste com indireto positivo. Uma gestante de poucas semanas, eu não me recordo as semanas exatas, mas ainda estava meio recente e já tinha dado cumbis indireto positivo. Então, isso, o cumbis positivo, quando há incompatibilidade do RH da mãe com o RH do feto. Então, a mãe é o RH positivo, o feto é RH positivo. A mãe é RH negativo e o feto é RH positivo. Então, é importante esse teste ser realizado durante a gestação para que evite problemas como o aborto, né, que seria bem grave, e a eritroblastose fetal. Isso é importante ver desde a primeira gestação da mãe, porque aí ela, na próxima, pode gerar um problema ainda maior para o bebê, em uma próxima gestação. Outro caso bastante alterado, no caso, foi uma paciente que estava com triglicerídeos maior que 3.000. Então, essa paciente tinha entrado no hospital com queixa de dor no peito, fadiga, tontura. Então, o pessoal estava desconfiando de infarto. Logo que estava tirando o sangue, as meninas já estavam falando, olha, essa daqui tá com triglicerídeos muito alto. Quando a gente centrifugou, eles, assim, era um soro branco, denso, assim, como se fosse uma gordura mesmo. Bastante alterada mesmo. Infelizmente, eu não consegui tirar foto, porque eles não me permitiram tirar foto lá. Um caso também um pouco, não curioso, né, mas que eu participei bastante, foi de uns pacientes, uma firma de frigorífico que mandou umas amostras, bastante amostras, acho que uns 60 funcionários, para fazer o PSA. E que estava logo em seguida do Novembro Azul, acho que uma iniciativa da empresa, e aí praticamente não, né? Desses 60 homens que a gente fez o teste, apenas um deu um resultado alterado. Então, não que seja interessante, né, mas eu fiquei até meio levando um susto no momento que deu alterado algum, que poderia indicar alguma coisa, né, certamente indica alguma coisa para investigação. E deu um choque de realidade em como que a gente às vezes vê algumas coisas no laboratório, como a gente está trabalhando apenas com a amostra, não está vendo as pessoas, na maioria das vezes, então a gente não se apega muito aos resultados. Mas quando a gente pensa no, a pessoa que vai receber aquele resultado, como ela vai ficar, né, é bastante, né. Um caso também de um HIV positivo, que aí relataram que quando o HIV dá positivo, eles refazem o teste, faz o teste rápido, HIV positivo, aí faz no equipamento, depois também pede recoleta, refaz e manda para um laboratório de apoio para fazer também. Uma conclusão.
O estágio em análises clínicas ele propiciou um vasto conhecimento, né, principalmente prático, possibilitando a aplicação da parte teórica da disciplina no ensino à distância. Né? O que eu quero dizer? Que a maior parte das disciplinas clínicas eu fiz à distância, então eu consegui aplicar essa parte teórica na prática mesmo, porque não teve aula prática, né, nesse período de pandemia. Então eu realizei o estágio do dia 22 de novembro até o dia 16 de dezembro. A maioria desses dias eu fiz o estágio na parte da tarde. Alguns dias eu também fui pela manhã, por solicitação do próprio farmacêutico responsável. Uma das manhãs que eu fui foi para ficar pegando as amostras de uma cirurgia cardíaca e levando para o laboratório. Então, foi uns dias que eu fui muito feliz, porque eu fiquei dentro lá pertinho do centro cirúrgico, né, pertinho de uma cirurgia cardíaca, e levando a amostra, fazendo os testes nela rapidinho, voltando para o hospital com os resultados, né, enquanto a cirurgia acontecia. Então, desde o início, né, eu fiquei bastante maravilhada com a estrutura do laboratório, porque eu nunca tinha entrado no laboratório de análises clínicas, nunca tinha visto aquela estrutura interna de perto, né? A maioria das vezes que eu vi eram alguns equipamentos, né, por vídeo ou imagem, não é a mesma coisa, a gente chegar e ver aquilo tudo funcionando realmente. Então, com bastante equipamento, os testes automatizados, né? Bastante pessoas atuando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, você pega uma amostra, elas têm as etiquetinhas, que é o código de barras, né? O equipamento lê o código de barras, já solta o resultado, o nome do paciente, e a gente pega no sistema lá ao lado. Então, é bem tranquilo. E algumas vezes, né, tem que lançar no aparelho, quando o aparelho não consegue ler a etiqueta. Poucas vezes acontece isso. Mas aí o pessoal pega uma amostra de um equipamento, divide aquela amostra, leva para outro equipamento e não sei o que. É muita coisa ao mesmo tempo, várias coisas que eles fazem ao mesmo tempo. Bastante interessante. No início eu fiquei, como que consegue? Mas depois a gente dá uma entendida. Então, no início, quando eu chegava, né, o período mais ou menos 1h da tarde, tava bem corrida a rotina, então tinha bastante coisa. E eu ficava um pouquinho mais observando só. Quando chegava umas 3h da tarde, diminuía bem a rotina, ficava bem tranquilo, aí eu conseguia fazer melhor as coisas, que tinha mais pessoas para supervisionar, né, tirar dúvida nesses casos. Então, eu acompanhei um pouquinho de cada setor. O setor que eu menos acompanhei foi o da micro, que eu passei 2 dias lá e eu fiquei só observando mesmo. Porque na micro, um pouco por causa do horário da técnica, né, da analista da micro, e também por ser uma sala muito pequena na micro e tal. Então lá tem uma salinha para micro, a sala da urinálise e parasito e a área técnica, onde faz bioquímica, imuno, hemato e os hormônios, né? Então, bastante os analistas sempre conversavam, faziam perguntas, né? Testavam um pouquinho, possibilitava que eu realizasse os testes, né? Um dos pontos positivos foi que eu consegui acompanhar e desenvolver habilidades práticas em análises clínicas, executar análises nos diferentes setores com supervisão e orientação. Sempre tinha alguém próximo a mim, né? Eu me sentia mais segura para fazer os testes quando estavam me observando, porque assim parecia que eu
né, tinha menos risco de fazer alguma coisa errada e comprometer o resultado do paciente, comprometer todo um tratamento que ele poderia estar passando. Achei positivo a flexibilidade de horários porque, em relação... Eu não precisei pedir para ir em um período diferente, mas para fazer um horário um pouco maior, né, que no termo estava até às 6 horas, eu fiz um pouco mais, fazia um pouco mais por dia, até umas 6h30, 7 horas às vezes. Quando me pediam para ir de manhã, eu ia, bem tranquilo. Acho que eu fui apenas umas duas vezes. O laboratório estar em anexo com o hospital, então é um ponto bastante positivo, porque vinha bastante amostra do hospital, tinha bastante coleta, tinha bastante, né, exames diferentes, resultados um pouco mais diferentes que a gente não vê no dia a dia, às vezes, né? Pacientes da UTI, tudo mais. A parte dos processos serem automatizados, então diminui bastante a falha humana, né? E a demanda. Coloquei a demanda como uma coisa boa e também como um ponto negativo, porque às vezes tinha muita coisa, aí eu acompanhava só observando mais, para não prejudicar o tempo de serviço deles. Porém, essa rotina corrida também, às vezes, né, me fazia ficar um pouco mais retraída. Só que aliviava na parte da tarde, assim, né, no período de umas 3 horas, aliviava essa rotina corrida. Eu senti bastante dificuldade com interação com a parte da equipe técnica. Então tinha bastante gente, assim, né, que às vezes não me passava muito bem aquela confiança em perguntar as coisas. Algumas pessoas parece que não gostavam, né, da parte de ter um estagiário no local e tudo, mas as sugestões, eu acho que uma sugestão é a maior interação, né, da universidade com o local de estágio, para aumentar a ligação, né, tipo, possibilitar melhores formas de avaliação pelo supervisor